Que Deus te abençoe, você que está aqui na minha página, no Facebook. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus, estudando a Bíblia, né? E eu estava lendo aqui o livro de Isaías, capítulo 45, versículo 1, um versículo muito bonito, né? Uma parte da Bíblia muito bonita, né? Os versículos bíblicos é muito bom, mas esse aqui eu acho legal porque mostra a onisciência, a onipotência de Deus. Capítulo 45 de Isaías, no versículo 1, está escrito assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela minha mão direita, para abater as nações diante da tua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu iria diante de ti, isso aqui Deus falando sobre Ciro, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. O versículo continua aqui na minha Bíblia, né? Tem uma vírgula, o versículo continua, mas eu quero falar sobre esse primeiro versículo, porque tem uma curiosidade legal aqui que eu fui estudar aqui. Vê aqui, né? Quantos anos o profeta Isaías estava antes do rei Ciro. Aí você faz aquela famosa pergunta assim: quantos anos o profeta Isaías profetizou, né? Qual ano que o profeta Isaías profetizou, né? Você vai ver que o profeta Isaías, ele vai profetizar no ano 740 a 701 aproximadamente antes de Cristo. O profeta Isaías, ele foi profeta por cerca de 40 anos. Na história fala que ele foi cerrado pelo meio. Quando você vai ver sobre o rei Ciro está lá no ano 530, por ali, antes de Cristo. Mas tem uma diferença de 200 anos, rapaz. O profeta Isaías profetizou aproximadamente 200 anos antes de Ciro nascer. Ou seja, antes de Ciro nascer, quem sabe nem o pai dele estava vivo, nem o avô dele, que é o Ciro o Grande. Quem sabe estava pequeno, né? Deus já falou sobre Ciro, mostrando a onipotência de Deus. Quando você vai no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Olha para você ver. Você vai ver que o Jeremias vai profetizar a libertação depois de 70 anos. O Isaías, Deus através de Isaías, vai dar ali o nome do rei que vai libertar o povo. Você tem que, a Bíblia, você tem que pegar um livro, uma profecia, juntar com a outra, principalmente no Velho Testamento. Eu amo o Velho Testamento. Porque o Isaías, o Jeremias no capítulo 25 e no capítulo 29, Jeremias vai falar que o povo ia ficar cativo 70 anos. Deu quantos anos? Até o falso profeta do Ananias vai falar que era 2 anos, Deus reforça. É 70 anos.
Isaías ainda fala, é Ciro que vai libertar o povo. E Deus lá no livro de Isaías chama o Ciro de meu ungido. O que eu quero passar para você aqui, que está na minha página? Talvez está me vendo no grupo Visão de Águia, talvez está me vendo no meu perfil. Deus, se você for no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai ver que Deus entrega na mão de Nabucodonosor. Deus entrega na mão dele a Joaquim, rei de Judá, e a Jerusalém, uma parte de tudo que está dentro do templo. E ele leva lá para a Babilônia. Você vai ver que Deus ele é tão onipotente que ele usa o rei Nabucodonosor como uma vara de juízo sobre Israel. Porque Jeremias está falando, ó, vocês estão pecando, vocês estão errando, e o povo não está dando ouvido. Então Deus vai usar o rei Nabucodonosor como uma vara de juízo sobre Israel, sobre Jerusalém. Mas Deus já põe aquilo ali e já prepara lá na frente a porta de escape. O que eu quero te falar? O que eu quero te falar é o seguinte: Deus, quando Ele permite que você passe uma prova, Ele já prepara a porta de escape lá na frente. Deus, ele usou Nabucodonosor como uma vara de juízo, mas ele já prepara lá na frente. Ele já vê 70 anos depois e já fala assim, não, preocupa não, eu já levantei. E que ele já fala, que digo de Ciro, meu ungido, olha, porque Deus está fora do tempo, Deus não está limitado a tempo, Deus não está limitado a espaço, Deus ele não existe, Deus ele é diferente. Deus ele não existe, Deus ele é, que tudo aquilo que existe está limitado a tempo e a espaço. Deus não está limitado a tempo e a espaço. Então Deus ele já viu lá na frente, 70 anos depois. E ele já prepara a porta de escape. Então se Deus permitiu que você passasse por uma porta por uma prova, ele já preparou a porta de escape lá na frente. Você vê que Jó passa por tudo aquilo. Jó passa por tudo aquilo. Jó perde toda a riqueza dele. O diabo põe em Jó uma chaga do alto da cabeça à planta dos pés. Mas me responde uma coisa. Jó perdeu toda a riqueza, mas ele não morreu na miséria. Ele não morreu naquela miséria. Deus dá ele em dobro o que ele perdeu. O diabo põe a chaga maligna do alto da cabeça à planta dos pés, mas Jó não morre com aquela chaga maligna. E Jó, depois que ele passou por aquilo, a Bíblia vai falar no capítulo 42 de Jó, que Jó vive ainda 140 anos depois que ele passou por tudo aquilo. Então não preocupa, meu irmão. Se você está passando por uma prova, seja na área da saúde, seja na área financeira, se Deus permitiu que você passasse por isso, Ele já preparou uma porta de escape para você. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não sei quando. Mas se Deus permitiu, Deus não é covarde. Jesus falou assim, ó, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, ainda mais vosso Pai que está no céu, não dará aquilo que vocês precisam? Então, quando eu falo que Deus se abriu uma porta de escape, sou muito julgado quando eu falo isso. Pessoa falando que Deus ama a pessoa, você está passando por isso porque Deus te ama, e a pessoa morre naquilo. Não, está errado. Se Deus permitiu que você passasse, Ele vai tirar você daquela prova. Ele usou Nabucodonosor com uma vara de juízo, mas Ele já preparou Ciro lá na frente.
200 anos antes de Ciro nascer, Deus já falou assim, já preparei um. Então, quando você entra numa prova, Deus já preparou sua porta de escape. Quando você entra numa luta, Deus já preparou a sua vitória. Fica com essa palavra você aqui, da minha página. Fica com essa palavra. Não desanima. A prova está grande, pastor. Não tem importância. Deus, Ele é contigo. Não tem importância. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o mesmo. Hebreus 13:8. E Ele vai te dar vitória. E a porta de escape para você já está preparada. Fique na paz e que Deus te abençoe.